A prosperidade de um país, ela depende de se fazer o que é certo. Onde? Quando? Eu diria para você que sempre, em todo momento. Mas há pontos essenciais que nós não podemos errar, não podemos deixar de fazer o que é certo nesses pontos, que são na família, na moral e na política. Na família, porque ela é a base de um país, a base de um povo. Um povo, um país, nada mais é do que um ajuntamento, um conglomerado de famílias. E se essas famílias estiverem doentes, teremos então um país doente. Se essas famílias estiverem desorganizadas, teremos um país desorganizado. Se essas famílias forem fracassadas, teremos um país fracassado. Porque o todo não pode estar saudável se as suas partes menores não estiverem saudáveis. Pense numa corda. Segundo o dicionário, uma corda é um feixe alongado de fibras vegetais, sisal, cânhamo, etc., ou matéria flexível similar, torcidas em espiral de grossura e comprimento variáveis. Se cada uma dessas fibras não estiverem saudáveis, a corda ela vai arrebentar, a corda ela não vai se sustentar. Assim é um país que não tem famílias fortes, famílias saudáveis. E você pode estar se perguntando, mas como eu vou ter uma família saudável para que meu país seja próspero? Afinal, esse é o desejo de todos nós, que nosso país ele seja um país próspero, que haja saúde, emprego para todos. Bom, em primeiro lugar, siga fórmulas testadas. Não adianta experimentos mirabolantes, não adianta alguém achar que descobriu a roda. As invenções, elas muitas vezes dão errado. Mas se você seguir fórmulas testadas, a chance de sucesso é muito grande. Se você tem uma dor de cabeça, você já sabe, você já tomou diversas vezes dipirona, você sabe que isso vai tirar a sua dor de cabeça, ou algum outro remédio, tão comumente utilizado aí pelo brasileiro. E é isso. O que já deu certo na hora de você organizar a família? O modo conservador de organizar a família já deu certo. Tanto é que a humanidade ela chegou até aqui hoje baseada essencialmente na fórmula conservadora de organizar a família, onde o homem é o provedor, a esposa é a ajudadora e ambos educam seus filhos, não terceirizam a educação, ambos criam um ambiente acolhedor na família, um ambiente de amor. É assim que nós conseguiremos fazer com que o nosso país seja próspero, cuidando de nossa família. O homem tem que trabalhar, a mulher também. Ela deve ajudar, quem sabe ter um emprego, por que não? Cuidar de suas obrigações, assim como o homem. Os filhos também devem fazer a sua parte, ajudando seus pais, não dando dor de cabeça. Acima de tudo, o ambiente familiar deve ser um ambiente de amor e de acolhimento. Se isso não for feito, os resultados serão terríveis para a sociedade. Uma família desajustada produz filhos que não serão bons empregados, que não serão bons votantes, que não serão bons cidadãos, em essência. Se nós queremos um país próspero, cuidemos de nossas famílias. Que haja amor e respeito em nossas famílias. Fazer o que é certo também, instruindo-se a respeito, ler bons livros a respeito do assunto, de como ter uma família saudável. O conhecimento poupa tempo e recursos. O provérbio de Salomão ele diz o seguinte: se o machado está embotado, isso é, está sem corte, e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Mas com sabedoria se obtém êxito, recomenda Salomão. A sabedoria, o conhecimento, ele poupa muito tempo, porque você deixa ele errar. Às vezes você faz coisa da sua cabeça, eu acho que se eu fizer assim vai dar certo, se eu fizer assim ou dessa forma vai dar certo. Mas às vezes pessoas já estudaram, já viveram sobre isso, escreveram livros. E tão somente concerne a você e a nós lermos a respeito, nos instruir. Afiar o machado. Se o machado ele não tiver afiado, você vai cortar uma árvore, você vai ter que fazer muito esforço, mas se ele tiver afiado, você consegue com muito menos esforço aquilo que você objetiva. Então leia, se instrua,
E assim você vai poupar tempo para você mesmo, para sua família e para o nosso país. Uma boa família, um país próspero. O que mais? Depende-se de se fazer o que é certo na moral. Moral é um conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Então, são valores individuais ou coletivos. O que é certo deve ser feito. O que é errado deve ser repudiado. Temos uma nação que fez o que era certo, que reprimiu aquilo que era imoral, que tirou de si aquilo que não prestava. E essa nação é os Estados Unidos, que durante a Guerra de Secessão aboliu a escravatura, essa chaga maligna que estava na face da terra, ainda naquela época. Porém, houve homens que puseram a mão na consciência e falaram: isso é errado, isso vai trazer destruição para o nosso país, isso é imoral. E nós não aceitaremos isso, ainda que com o preço da guerra, ainda que com o preço de nossas vidas. Porque a prosperidade de um país, a prosperidade de uma pessoa, depende de você ser uma pessoa ética, depende de você ser uma pessoa moral. A verdadeira prosperidade você se consegue dessa forma. A moral rechaça o erro, que conduz ao fracasso. O erro, fracasso, não é muita mágica. Se você fizer a prova da faculdade, da escola, onde quer que seja, do seu curso, e você errar, você vai ir para o fracasso. E a imoralidade nada mais é do que o erro. A moral, ela aponta o que é certo, ela aponta o que é justo. Se uma nação, se uma pessoa começar a fazer o que é errado, ela estará caminhando em direção ao fracasso. Agora, é tão difícil nós rechaçarmos o erro, não fazermos o que é errado, porque é tão mais fácil. Parece que nos convida, parece que vai nos poupar trabalho. Porém, há um ditado que diz: há um caminho que ao homem parece direito, porém o seu fim são os caminhos da morte. É tão mais fácil você não estudar e se divertir, porém na hora da prova, se você não souber, você vai repetir. Então é muito importante que na hora da moral nós façamos o que é certo e rejeitemos o erro. É tão mais fácil você andar com a multidão, você fazer aquilo que é politicamente correto, você pagar de sofisticado, você assistir aqueles canais de televisão que são um verdadeiro lixo moral e fazer parte da multidão, porque lá eles exaltam as pessoas que apoiam seus erros. É tão mais fácil. A sociedade hoje ela se corrompeu de uma maneira tal que o erro virou certo, o certo virou errado, a luz virou trevas, as trevas viraram luz. Hoje em dia, quem faz o mal é elogiado, quem faz o bem é quadrado, é retrógrado. Porém, eu acredito na moralidade que ela vai além dos tempos. A cultura dos povos mudam, mas o que é certo sempre será certo, o que é errado sempre será errado. Andar para frente, acredito eu, nunca vai sair de moda. Eu discordo completamente daquela teoria que diz que o certo e o errado são convenções sociais de cada sociedade. Cada sociedade ela convenciona o que é certo e o que é errado, que não existe um certo e errado universal e perpétuo. Eu acredito na moral que prevalece como a rocha durante o tempo. A moral exalta o acerto que conduz ao sucesso. Você ser uma pessoa moral requer prática, requer esforço, porém conduz ao sucesso. Você acertar, você passar na prova, terminar o seu curso, requer muito acerto e isso requer muito esforço de nossa parte. De nossa parte. Tão difícil fazer o que é certo. Eu digo pra você, quer fazer o que é certo? Comece na sua vida buscando corrigir todos os seus erros. Para com relação ao país, comece votando com consciência, em candidatos de caráter. Aristóteles já disse: a virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. Por isso é importante demais nós procurarmos fazer o que é certo sempre, dia após dia, repetidamente. Não é fácil, mas é o caminho que vai nos conduzir a ter uma moral mais elevada.
A moral, ela exalta o que é certo, o que conduz ao sucesso. Se você estuda para a prova, se você se esforça, se você trabalha com esmero, se você rechaça a preguiça, você vai ter sucesso no seu emprego, você vai ter sucesso no seu curso, você vai ter sucesso no seu relacionamento, você vai ter sucesso na sua família. Tão difícil fazer o que é certo e tão fácil fazer o que é errado. Comece na política, no seu país, votando com consciência em candidatos de caráter. Termine valorizando todos os que prezam pela moralidade. Isso desde programas de TV e até artistas e intelectuais. Pergunto a você, o último candidato para presidente da República que você votou, ele era um homem de caráter? Ele era um homem de moral? Você votou nele? Há um provérbio que diz: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Se você votou numa pessoa de moral, você é uma pessoa de moral. Se você votou numa pessoa de caráter, você é uma pessoa de caráter. Se você votou num mau caráter, você é um mau caráter. Não há como nós fazermos o que é errado e dissermos depois que não, mas nós somos pessoas corretas. Nós fizemos isso por aquilo outro. Chega de desculpas. Um erro não justifica o outro. Os fins não justificam os meios. Por isso é importante demais que nós venhamos a votar em pessoas de caráter. Um país não vai crescer se o nosso presidente, se os nossos deputados forem pessoas sem caráter. Não que a política ela tenha que ser uma igreja onde só há santos e perfeitos. Não há santos e perfeitos, mas há pessoas que já deram mostras de que não têm caráter. E se nós votarmos nessas pessoas, nosso país não irá prosperar. Se nós formos pessoas sem caráter, nós não iremos prosperar. Não a verdadeira prosperidade. Não a prosperidade que permanece no decorrer do tempo. A prosperidade de um país, ela depende de se fazer o que é certo da política. A política é a organização, direção e administração de nações ou estados. Organização, direção, administração, que coisas importantes. Se elas não forem bem feitas, obviamente que o nosso país ele vai fracassar. Pense numa empresa que não tem organização, que não tenha administração, que não tenha direção, onde cada funcionário faz o que quer, chega a hora que quer, está fadado a fracasso. Se intere mais. Lendo e assistindo em mídias decentes, assim poderá votar, formar opinião e manifestar de forma inteligente. Não seja piolho, aquele que sempre anda pela cabeça dos outros. Você votou em quem na última eleição? Você tem qual opinião? E você se manifesta politicamente? Todas essas coisas são importantíssimas para que você venha a trabalhar para que nosso país seja próspero. A organização, a administração de nosso país depende de você votar corretamente. Depende de você ter uma opinião bem embasada, porque você vai se manifestar politicamente. Você vai votar em pessoas que irão administrar nosso país com consciência. Se você for votar em alguém, você deveria analisar antes. Essa pessoa fez um governo de sucesso no passado? E ela administrou bem? Ela dirigiu bem? Ela organizou bem o país? Ou não? Que jornais você lê? Que jornais você assiste? São fiéis? São dignos de fé? É muito importante nós nos manifestarmos enquanto a liberdade em nosso país. Se manifestar, pôr a camisa, sabe? Ir para um lugar público, ir para algum ajuntamento que está sendo convocado, para que seja manifestado o poder do povo, a opinião do povo. E você tendo lido, tendo se inteirado decentemente, vai lá com consciência sabendo o que está fazendo. Isso irá trazer o nosso país à prosperidade. O melhor sobre a política é que ela está ao alcance de todos. Seu destino está em suas mãos. Nosso destino, né? Quer ser próspero, viver num país rico, com saúde, educação, segurança e respeito? Só depende de você. A prosperidade do Brasil só depende de você fazer o que é certo na família, na moral e na política.
Fazer o que é certo, porque é certo. Muitas vezes é só isso que temos que fazer. Às vezes não fazemos o que é certo, pois achamos que não vamos ganhar ou perder nada com isso. Mas seguem duas histórias muito interessantes que eu li recentemente e que podem se aplicar ao caso que nós estamos tratando aqui. Certa vez entrou num hospital um homem motorista com uma criança que havia sido atropelada há pouco e ele queria que essa criança ela fosse atendida, porém ele não tinha dinheiro, era um hospital particular. Então o que aconteceu é que o atendente não queria deixar a criança ser atendida. Perguntou a ele: olha, o senhor tem com que pagar? O senhor pode dar alguma fiança segura? Ele disse: não, eu não tenho, mas essa criança vai morrer. E então, por coincidência, havia um dos diretores de plantão naquele momento. Então o atendente foi até aquele diretor e disse: olha, temos a situação assim, assim, vamos atender ou não? Ao que o diretor disse: olha, não, aqui as coisas funcionam dessa forma, precisa ter dinheiro. Resumo da ópera: a criança veio a falecer. Depois, quando foi para ser feito o exame cadavérico da criança, aquele diretor descobriu que a criança que estava morta era o seu próprio filho. Ah, se ele tivesse feito o que era certo. A outra história, ela narra o seguinte: um homem estava indo para casa do trabalho quando um carro veio cortando os demais e deu uma fechada na pessoa que eu estou dizendo. E ele, muito bravo, falou: olha, eu vou fechar ele também, eu vou atrapalhar, porque isso não é maneira de tratar os outros. Porém, ele refletiu melhor e pensou: olha, quem sabe essa pessoa não tem um motivo sério para estar agindo dessa forma. Eu vou liberar espaço para ele passar. Então ele passou correndo. Quando esse homem chegou em casa, sua esposa disse: olha, graças a Deus que você chegou, porque nosso filho ele sofreu um acidente, mas graças a Deus que ele conseguiu chegar no hospital a tempo. Então estava junto deles o médico que havia tratado da criança, e era o mesmo homem que havia cortado ele pela estrada, que o havia fechado. Ah, naquele momento ele ficou grato a Deus por ter tomado a decisão correta. Que nós possamos também fazer o que é certo, porque é certo. Às vezes sem almejar nada, simplesmente porque fazer o que é certo é certo. Porém, se fizermos isso, com certeza seremos prósperos e nosso país também será próspero.